Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 10ª semana do tempo comum. Primeira leitura, 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6, Salmos 120, versículos de 1 a 8, e o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Esta é a liturgia desta segunda-feira, dia 8 de junho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu as multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza à felicidade eterna. Amém. Então, minhas queridas irmãs, queridos irmãos, nós estamos diante do famoso Sermão da Montanha, onde Jesus reúne os seus discípulos e em volta está a multidão. Mas Jesus fala primeiramente aos seus discípulos, vai ensiná-los o caminho da felicidade. As 8 bem-aventuranças. E aqui nós observamos que a primeira bem-aventurança é como que uma locomotiva. Ela puxa todas as outras bem-aventuranças, as outras 7. Temos aqui um total de 8. E a primeira bem-aventurança, Jesus vai dizer exatamente assim: felizes os pobres em espírito. O que significa isto? O que é ser pobre em espírito? É pobreza material? É viver na miséria absoluta? É viver sem perspectiva nenhuma de vida? Não. Ser pobre em espírito. Para ser pobre em espírito, nós precisamos descobrir qual é a nossa verdadeira condição diante de Deus. E que condição é essa? É a condição de que devemos ter consciência de que para vivermos plenamente, dependemos primeiramente de Deus e depois de todos os outros, dos nossos semelhantes. Essa é a primeira condição. Dito isto, aí então nós meditamos essa palavra que vem nos anunciar a felicidade, o que é preciso para ser feliz. Padre Zezinho na canção vai dizer que é preciso amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Então, as bem-aventuranças vêm nos ensinar que nós devemos
viver, proclamar a libertação. Nós devemos viver a liberdade em Cristo. E viver a liberdade em Cristo significa dizer não ao conformismo, não se conformar com as coisas que aí acontecem e como acontecem. Nós devemos dizer não à alienação, ou seja, nós não podemos viver alheios a tudo aquilo que acontece à nossa volta. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino através da palavra e da ação de Jesus. Estas bem-aventuranças tornam presente no mundo a justiça que vem do próprio Deus, que vem do Pai. Justiça para aqueles que são, digamos, inúteis ou incômodos para uma estrutura de sociedade que está baseada na riqueza, que explora e no poder que oprime. Os que buscam a justiça do reino são os pobres em espírito, que são sufocados no seu desejo pelos valores que a sociedade injusta rejeita. Esses pobres estão profundamente convictos de que eles têm necessidade de Deus, pois só com Deus esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova sociedade. Então, como é que pode surgir uma nova sociedade se nós vivemos em um mar de lama, de corrupção, de preconceito, de ódio, onde nós vivemos em uma sociedade que diz que para defendermos, para construirmos a nossa liberdade, nós precisamos ter armas, armas de fogo. Não, armas de fogo não nos leva a Deus. Armas de fogo os intimidam, elas matam, elas oprimem, elas impõem o medo. E Jesus vem aqui nos dizer que nós devemos viver o amor. Então nós devemos hoje, mais do que nunca, ser pobre em espírito. E sendo pobre em espírito, se nós tivermos que empunhar uma única arma, que seja a arma da palavra de Deus, o Santo Evangelho, porque é ela que traz a liberdade e a justiça verdadeira, mesmo que nós tenhamos que morrer por causa e por ela. É assim que nós vamos construir uma verdadeira sociedade, a nova sociedade. Não é com armas, não é com ódio, não é com falsas notícias que confundem e que alienam as pessoas. Jesus vem nos ensinar que nós não devemos ser alienados, que nós não devemos ser omissos. Foi por isso que ele morreu na cruz, porque ele em nenhum momento negociou e cedeu a uma sociedade que pregavam os valores injustos, opressores. Que a palavra do Senhor realmente seja o nosso caminho que conduz à eternidade, que conduz a Deus. Sejamos, então, mais uma vez, pobres em espírito. E vamos pedir a Nossa Senhora que venha interceder junto a seu Filho por esses momentos tão difíceis que estamos vivendo, de pandemia, de falsas notícias, de ódio, de racismos, que estiveram sempre presentes na nossa sociedade, mas que agora mais do que nunca afloram. E que, ao invés de armas, lutemos com o amor ao próximo, com a solidariedade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos o Deus que é Pai e Misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana a todos.